Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre âncora econômica e a essência dessa provocação será essa dobrada de aposta que o STF está dando, não só o STF, mas também o governo Lula está dando no Donald Trump. E vou começar, obviamente, apontando esse viralatismo de quem acha absurdo o Alexandre de Moraes aí estar julgando um brasileiro contra a vontade de um império. Então, assim, se tu acha que o Trump está preocupado com democracia e liberdade de expressão, me desculpe falar, acredito que se você acompanha o canal há algum tempo, você já entendeu a minha opinião. Se tu chegou agora e acha que é por liberdade de expressão, você é burro. Então, assim, os Estados Unidos só estão demonstrando, ao meu ver, que a sua moeda é a única coisa que restou do seu poder. Eu entendo, tem a questão militar, mas não dá pra tu ficar o tempo todo só tacando bomba em alguém. Existem maneiras mais eficazes de você prender os seus adversários. E ao meu ver, todas essas armas foram aniquiladas, só sobrou a cotação enquanto algema global. E também estão demonstrando que a teoria da conspiração do chapéu de alumínio sobre os espaços, as instituições nacionais estarem formando um certo governo global único, usando aí o poder estatal, talvez não seja um meme, não seja uma grande mentira. Esse talvez seja aí a maior representação de risco aos americanos. Então, assim, a porta para o novo mundo começou a ser aberta, os americanos estão quebrando e querem companhia para sua quebra. E os agentes institucionais podem quebrar esse plano de se jogar no buraco junto com todo mundo. A provocação de hoje eu vou trazer algumas conexões que me levaram a esse achismo e, obviamente, aí cabe o Brasil aproveitar essa possível brecha para buscar sua independência. Eu vou estar explicando como eu cheguei nesse pensamento. Antes disso, aquele velho trato de sempre: se inscreva no canal, deixe o seu like, considere fazer uma doação para o QR Code que está no canto superior da tela. O YouTube está amarrando a minha monetização e preciso do seu apoio. E é uma simples troca. Você me entrega o seu like e segue o canal e eu te entrego uma provocação. A de hoje, essa dobra de aposta, eu vou trazer ela pela perspectiva da democracia. Entenda a democracia enquanto subordinação às leis colocadas no ordenamento do ambiente pelo colegiado popular, que são aí agentes eleitos pelo povo. Só que nós votamos? Sim, nós votamos. Só que o problema é que as instituições do Estado estão sendo uma espécie de rival do grande império americano, pois elas ignoram alguns anseios e estão servindo como uma amarra jurídica que trava algumas ambições e potencial de poder interno. Os agentes são uma ligação, os agentes institucionais estão sendo aí uma certa ligação direta de interesses subjetivos que estão quebrando e anulando outros agentes estrangeiros. Então, se o normal era potências de fora usar agentes internos para interferir através da política, outro grupo apareceu com agentes institucionais, e não é só no magistrado. A máquina pública inteira é uma instituição muito engessada para determinado ângulo de vista. O positivismo é um todo. Então, assim, se tu pega a ideia de que as instituições são feitas de agentes que são uma ligação direta de interesses, vai te ajudar a entender por que os Estados Unidos estão tão bravos, e vão entender também essa ideia de metademocracia que eles estão apresentando. Estamos sendo administrados por esses agentes institucionais que não se importam com os anseios do povo, apenas com os seus ideais, obviamente. O Bolsonaro quis bater de frente com esse bloco de poder e está sendo punido como uma cadela. E o Trump quer usar essa brecha do Bolsonaro para ocupar espaços de influência no Brasil. Veja, é uma guerra de influência. O Brasil já está sendo cooptado por várias potências e o pessoal está ali brigando para saber quem fica com a maior fatia de poder interno.
o Trump é o primeiro presidente, pelo menos ao que eu percebi, a bater de frente contra esse bloco institucional. E ele tá muito puto porque as instituições são um grupo de agentes que não se importam com popularidade. Ao contrário do Trump, que tá batendo cabeça em todo lugar, possivelmente aí vai chegar baqueado na midterm americana do ano que vem. Então assim, a estabilidade institucional é a maior força desse bloco. Então eles não precisam ficar com medo porque eles não vão perder o emprego e não precisam da aprovação de ninguém. Não tem ninguém no país que vai meter a mão no Xandão. Então assim, quando eu vejo essa briga, o que me remete muito é a questão da dívida americana. O Trump está tentando não deixar que esse novo bloco de poder atinja aí o seu principal problema, que é a dívida americana, que ao meu ver é impagável, 35 trilhões, e eles acabaram de aprovar um novo pacotão, uma espécie de New Deal, de novo New Deal, que prevê um aumento da dívida entre 4 e 6 trilhões a mais. Tá bom que vai ser em torno aí de diluído em 5 anos, mas a dívida americana, que já é impagável, tornaria ainda mais impagável. Então fica quase que impossível não projetar que os Estados Unidos querem se isolar, se reforçar com esse novo pacotão que eles imprimiram, e quando o mundo eclodir por conta da dívida que eles não vão pagar, eles estarão com a estrutura mais renovada para continuar no domínio global, enquanto todo mundo aí está ferrado. Então, assim, talvez o principal problema desse projeto todo é que a China e alguns países asiáticos que estão no BRICS ou flertando com o BRICS são donos de mais de 50% da dívida externa americana. Então, assim, e querendo ou não, a China é o maior concorrente desse novo mundo. Geopolítica, obviamente, tem várias nuances, não é só uma coisa certeira, mas a que se destaca, talvez aí seja as últimas declarações da China, que os Estados Unidos não estão conseguindo pagar a dívida. Eles estão igual o Brasil, estão presos nos juros. Então os Estados Unidos aí estão nesse looping de juros e dificilmente vão conseguir pagar por conta dessa patinação. E esse acaba sendo aí um principal calcanhar de Aquiles dos americanos. O Trump é muito óbvio que ele é uma espécie de governo de banqueiro. A última declaração dele aqui, ele faturou uns 3 bilhões. Eles não querem antecipar essa quebra global americana, pois agora eles estão frágeis. Quando se olha, obviamente, pela perspectiva de alguns players globais. Pega a Alemanha, que está tentando dar uma recuperada, a China, que está ali pau a pau com os Estados Unidos. Então, assim, a China pode acabar rompendo a garantia de manutenção do império pós-quebra, forçar a quebra de todos os países que estão amarrados ao dólar é a principal garantia de segurança do Trump. Então, assim, os continentes que mantêm o dólar são a Ásia e a América do Sul. A Europa usa muito pouco e o restante da rotação de moeda é uma rotação de moeda interna. Então, assim, os Estados Unidos são reféns dos seus credores. Se a China valoriza, sei lá, a moeda fica 1 para 1 com o dólar e valoriza mais R$1 acima do dólar, a dívida americana ela vai acelerar de um modo que a quebra americana fica praticamente inevitável, e isso em pouco tempo. E sim, a China mantém a moeda dela porque ela quer. Ela poderia simplesmente supervalorizar a moeda e gerar um colapso. Então, assim, para ficar ainda mais complicado toda essa questão, fica aí bem nítido que a galera do BRICS está amarrada nessa âncora chamada dólar e sendo ameaçada se quiser sair. Então, estamos ferrados e teremos que ficar amarrado nessa bomba. Então, assim, é o que eu venho falando nas últimas provocações sobre buscar a liberdade, buscar a independência. E é uma oportunidade meio que indireta de conseguir isso. Sei que é uma merda, mas não adianta ceder à chantagem do Trump. Não se negocia com chantagista. O Brasil foi o primeiro país a bancar o fodão e já tomou logo 50% na cabeça. Então, assim, quebrar vínculos de acordos globais que prendem o Brasil como um agente secundário no ranking global, para mim é meio que o mínimo, pois já tomamos 50% dos Estados Unidos e a Europa está aí ameaçando meter mais 100 por conta de fertilizante e combustível. E, cara, já que tá tudo ferrado,
quebra tudo e dane-se, velho. É uma contagem regressiva aí para um novo mundo, e se o Brasil deixar essa oportunidade passar de novo, será apenas um vassalo em um novo mundo colapsado. Que aí é pior, não tem nem a perspectiva de crescimento. Todo mundo quebrado e o Brasil continuando na vassalagem. Então, assim, não dá para ser vassalo para sempre. É impossível olhar todos esses fatores e não projetar um cenário futuro de conflitos indiretos entre vassalos e seus senhores. A unipolaridade se tornou multipolaridade, obviamente não de maneira instantânea nos últimos 20 anos, e agora está expondo o que me parece óbvio. É impossível um país crescer na ordem liberal global. Ou tu cai na armadilha do dólar, que tu tem que ficar puxando o dólar para o seu país, e quanto mais dólar entra no seu país, mais tu valoriza a moeda americana e desvaloriza a sua, ou tu cai na armadilha de queimar recursos de maneira burra e se tornando aí um escravo dessa vassalagem sistêmica, porque aí você vende recurso, traz recurso para meio que deixar na base do país, só que quanto mais dólar entra, mais a tua moeda fica fraca. E quanto mais dólar sai, mais a tua moeda fica fraca também. Então, assim, meio que não tem muito o que fazer. Então, não adianta tentar apenas remediar. Ou troca o sistema, esse sistema de vassalagem, ou sempre o Brasil será refém dele. O país será pego para boi de piranha em uma guerra onde os Estados Unidos sabem que vão quebrar e não querem deixar outros países saírem ilesos. Então, assim, toda essa guerra, todo esse conflito, são os americanos apenas amarrando todo mundo em uma grande crise por loucura de poder. Então, assim, o Brasil tem que manter a sua neutralidade de maneira forçada. Deu a cara, deu ruim, talvez agora seja a hora de se manter neutro, não no neutro que a gente está habituado. Porque o Brasil sempre se protegeu da influência de um vizinho imperialista que sempre sabotou o país. E, cara, não sou de esquerda, sou de direita e é só uma coisa óbvia, antes que alguém me xingue nos comentários. E que, tipo assim, a gente sempre baixou a cabeça e a gente sempre foi tirado pra merda. Somos os cucaracha, os masqueicos, só os vermes, o quintal dos caras. Então, assim, não submeter o ordenamento interno do país ao império, cara, é o mínimo. Então, assim, se é pra se ferrar, que se ferra atirando. O Brasil tem que parar com esse coitadismo de ficar baixando cabeça pra filho da mãe. Os Estados Unidos estão sinalizando que podem ir mais longe pela não submissão e blá blá blá. Como eu falo, teremos que ter a maturidade de trocar porrada com esses malucos, de entender que império não tem amigo, império tem fornecedor. Então, assim, que as instituições brasileiras não se importem com esse chilique do Trump, com as vontades desse alucinado, porque meio que todo mundo já sabe, essa briga vai ser o Trump taxando, como ele tá taxando todo mundo, e meio que a corte do Brasil cagando aí para essa taxação. Indo para o segundo bloco, trazendo a ideia de como o Brasil pode reduzir o dano, aquele neoimperialismo, vou trazer a essência dessa ideia, que é a de queimar a ponte, a redução do uso do dólar acaba gerando desvalorização por parte do dólar e valorização de outras moedas, que é o pior do cenário para os americanos. E com a eleição de midterm no ano que vem, quem sai perdendo não será apenas o Brasil. Acredita aí que o Trump também sai bem arranhado dessa briga. Posso até estar sendo um pouco iludido, mas acredito que sim. E se é para se ferrar, como eu falei antes, que pelo menos acerte um soco. Então, assim, aproveitaria também que a Europa quer taxar o Brasil, e ok, é injusto, não tem muito o que fazer, queimaria a ponte com eles também. Acabaria com essa burocracia hipócrita ambiental. Tu quer comprar comida? Vai comprar do meu jeito. Ah, a Amazônia, não vai querer comprar não? Então falou, porque eu acredito muito que é interessante o Brasil ser um dos primeiros países a quebrar esse monopólio da moeda americana e do câmbio e dessa burocracia que alguns países amarraram países subdesenvolvidos. Então, assim, quer comprar? Beleza. Mas vai ser assim agora, com a minha moeda, do meu jeito, não vou obedecer uma bosta nenhuma. Então, assim, já que o Brasil está sendo excluído do mercado global, já mete logo uma impressão demográfica,
as vendidas gringas, o Bananinha, tu pega lá o neto de ditador, estão falando aí de interferência militar americana e tal. Pode ser real ou só esperança para a militância bolsonarista, não ficar achando que é só bravata. Talvez aí o mais simples a se fazer é se preparar aí algum potencial, alguma potência de independência tecnológica e econômica, igual a China está fazendo, os próprios Estados Unidos estão forçando uma adaptação sem muitos países de fora. Então, assim, tiraria a impressão dos bancos. No Brasil, quando você recebe o teu salário, o banco ele duplica o teu dinheiro, é a maneira do país de imprimir. O Brasil tem algo em torno aí de 180 milhões de pessoas, rotacionando algo em torno aí na média de R$ 2.500, dá 450 bilhões por mês. Multiplicado aí por 12, dá 5 trilhões. Com a impressão demográfica, tu pegaria aí 220 milhões de brasileirinhos e multiplicaria aí por R$ 2.000 para compensar a estrutura do Estado. Dá 440 bilhões, tu não gera uma inflação porque já é o dinheiro que já tá rodando no país e tiraria aí 33% desse montante. Então, divide por 100, multiplica por 33, 145 bilhões aí de moeda de reserva, sinalizaria para o mercado, essa moeda teria escassez e teria rastreabilidade. Então, assim, é uma moeda que tu não pode imprimir, porque ela está atrelada à quantidade de pessoas, ela acaba, tu não pode ficar reimprimindo a moeda e você consegue analisar o quanto que tem no caixa. Entregaria aí talvez uma segurança maior do que praticamente todas as moedas do planeta. Então, assim, vamos viver um isolamento, então vamos tornar esse isolamento ideal pra gente, obviamente. O mundo está se preparando, ao meu ver, para 3 cenários. Primeiro cenário é de uma possível invasão na Ásia por conta dos Estados Unidos não conseguirem pagar a sua conta com a China. Segundo cenário, que é a quebra americana. E o terceiro cenário é não acontecer nada e o mundo entrar nessa monotonia onde os Estados Unidos vão ficar operando o câmbio e sugando o dinheiro de todo mundo. O Brasil se ferra nos 3 cenários possíveis. Então, assim, tirar a cara das amarras que o Ocidente impôs ao Brasil é o básico. Meio que um não nós já temos, a taxa nós já temos, agora vamos pro pior. Então, assim, deixar esses malucos se acabarem nessas guerras malucas deles e blindar o país é a melhor coisa, obviamente. Somos exportadores de comida e a Rússia é basicamente aí 50% dessa operação. Os agricultores europeus estão fazendo essa pressão por supertaxação e a indústria de armas e banqueiros americanos não podem estar acima do país. Renovaram o estoque de arma dos Estados Unidos e agora querem usar o Brasil de boi de piranha, botando a culpa no Brasil de toda essa crise na Ucrânia. Então, assim, é tudo uma grande miragem. Todo mundo sabe que é mentira, mas o pessoal vai continuar performando como se fosse uma grande descoberta. Então, os Estados Unidos ao meu ver, só querem levar todo mundo pro buraco mesmo. A cada 10 anos eles quebram o país e usam algum continente para inflar alguma bolha. Quebraram a Ásia, aí veio 2009, quebrou a América do Sul, a última antes da pandemia deu uma bela mutilada na Europa e agora que não sobrou nada para derreter, eles estão só metendo louco. Então, assim, como não tem mais onde expropriar dinheiro ou recurso, vão só tentar levar todo mundo pro buraco junto com eles. Esse show melancólico do Trump aí é só a amostra que estão nos seus últimos momentos de liderança global. Estou sendo louco? Talvez. Mas o Bananil nunca foi muito relevante, então dá uma refletida aí por que o Bananil se tornou tão relevante assim. Então, se não for a ideia do melhor ferrado, eu não sei o que é, porque essa raiva que o Trump está sentindo aí de algumas instituições por desobedecer ela, é só, como eu disse antes, aí, uma tentativa de impor o medo e a submissão, que obviamente só vai ajudar os americanos a ser o melhor dos piores países quebrados. O objetivo desse ódio, dessa represária, é não deixar que outros países também falem dane-se para a taxa americana e os Estados Unidos acabarem aí perdendo a moral antes da quebra.
É a questão do primeiro tapa. Vem um, dá um tapa, daqui a pouco o outro questiona, pô, será que eu não posso dar um tapa também? Então é mais ou menos nesse sentido. Se os países começarem a caçar maneiras de negociar fora de uma moeda manipulada como o dólar, não será nada demais, eu diria até que é uma probabilidade de futuro bem simples, porque é o que eu sempre falo. Se o esforço e custo de viver na ordem for maior do que o de viver na anarquia, os indivíduos se tornarão anárquicos. Então, assim, é uma situação bem bosta mesmo. Não gostaria que o Brasil estivesse nela, mas estamos meio que pagando o preço do atraso. A gente se enfiou numa burocracia que atrasou os mercados internos, a indústria interna também tomou muita pancada em prol de ganho fácil. Políticos acharam que tirar o nosso e conseguir arrecadação através de taxação seria o ápice da inteligência. Então, assim, estamos sendo cobrados agora. Vamos ver se eles acordam de vez e tiram a burocracia do povo. Então, assim, é difícil voltarem atrás de toda essa camada de burocracia que eles implementaram no país. Mas se por um milagre o pessoal decidir reduzir o peso em cima da indústria, seria um desfecho, diria até que glorioso, se comparado com os prejuízos aí que a gente terá. A liberdade só virá pela força que os avanços tecnológicos nos darão. Então, não existe liberdade dentro de uma relação de submissão. Toda relação é uma relação de troca. Se o Brasil não passar a cobrar e ganhar nas suas relações de troca, será vassalo depois dessa reorganização da hierarquia global. Então, ou o Brasil se impõe pelo menos uma vez, ou continuará vassalo. Moral da história, o Brasil está sendo pego aí para boi de piranha dentro de um macrogame global. Tem nada a ver com Bolsonaro, tem nada a ver com juiz, ao meu ver, é só por conta do BRICS. Essa pressão é uma velha tática que vários comunistas já usaram aqui no país, de forçar alguma negociação através de acusação. O Trump está acusando o Brasil de ter sangue ucraniano nas mãos, o que é uma loucura. Então, assim, só tá querendo avançar espaços e ocupar alguma influência no país. Cabe ao Brasil ter uma fuga silenciosa. O Brasil e outros países se prenderam a uma âncora que está dando o alerta que vai afundar. Não é loucura tentar fugir, já que vai afundar de qualquer jeito mesmo, e buscar aí a liberdade desse ocidente do capiroto. O Brasil tem que aproveitar para fugir dos possíveis cenários futuros de quebra, guerra ou expropriação através de manipulação do dólar. Então, assim, ninguém vai conseguir cobrar os americanos. Ninguém vai cobrar eles caso eles queiram fazer guerra. Caso eles quebrem, também ninguém vai ter coragem de cobrar eles. E ninguém vai cobrar eles por essa manipulação de câmbio. Então, assim, é um jogo que a gente já tá perdendo. É só agir. Toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Retire crédito intelectual. O Trump está colocando mortes do conflito ucraniano na conta do Brasil. Não seja otário de defender as vontades de roubo e humilhação de um chantagista, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, inscreva no canal, considere fazer uma doação para esse grande e bonito QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização. Preciso do seu apoio para trazer mais conteúdos. Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.